Boa noite a todos. Antes de te pedir para abrir a sua Bíblia, da gente ler um versículo, eu quero só lembrar vocês, né? Hoje de manhã o pastor me anunciou como pastor dos adolescentes, né? E nós já teremos um evento no dia 28 de outubro, cai no sábado, que o pastor, Deus usou o pastor, né? Tocou no coração dele para fazer esse evento, né? E aí ele chamou a mim e mais alguns irmãos para a gente começar a organizar e preparar esse evento. Então vai ser uma atividade voltada para adolescentes, uma atividade evangelística, e que nós precisamos muito, mas muito das orações de vocês. Então, por favor, comecem já a orar por isso, pelo dia 28 de outubro. E se você é pai, mãe, avô, avó, tio, tia, vizinho, seja lá o que você for de um adolescente, já começa a fazer propaganda. Em breve nós colocaremos nas redes sociais a divulgação desse trabalho, né? Nós vamos fazer uma divulgação mais intensa daqui para frente, mas eu peço que você já comece a orar e já comece a convidar, já comece a falar, olha, dia 28, a Igreja Batista de Laranjeiras está preparando uma programação especial para você. E motivem seus filhos, netos, a estarem aqui no dia. Nós teremos atividades evangelísticas já no início da tarde, né? 3 horas da tarde, 2h30 da tarde a gente vai começar a se reunir aqui, já vai sair para fazer evangelização nas ruas. Depois a gente vai ter um momento de comunhão e às 6h30 da noite será o nosso culto aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E eu tenho certeza que vai gerar muito fruto para a glória de Deus. Amém? Posso contar com a sua oração? Posso contar com a sua propaganda, com o seu convite? Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 33 até o 33 até o 46. Mateus, capítulo 21, versos do 33 até o 46. Jesus, ele está ensinando por parábola, e essa parábola, né, no título aí da sua Bíblia, provavelmente vai estar a parábola dos lavradores maus. É bem provável que esteja esse título aí para você. E só para a gente entender a proposta dessa parábola, Jesus está falando a respeito de uma vinha. Vinha é uma plantação de uvas. Quem já viu aqui plantação? Quem já viajou e na beira da estrada viu plantação? Aí, ó, bastante gente viu. Quem já plantou aqui? Na pandemia, eu lá no meu trabalho, eu plantei recentemente um gengibre, né? E eu tenho todo cuidado com aquele gengibre. Às vezes eu posto algumas fotos no WhatsApp ali, do crescimento dele, acompanhando tudo. E eu comecei a ter um carinho muito grande por aquele gengibre. Mas aqui nessa parábola está falando de uma plantação ainda maior, de um cultivo de terra. Está falando de uma terra produtiva, em que o dono planta e espera colher. Aqui está falando de uma produção agrícola, não é como aquele meu gengibre lá na minha sessão do trabalho, que eu tenho todo carinho por ele, é uma planta só, mas uma plantação extensa, em que quem planta deseja principalmente ter os frutos do seu trabalho, receber os frutos do seu trabalho. E essa parábola, ela tem uma importância, porque nela Jesus está mostrando como que o Evangelho, como que a palavra de Deus chegaria a mim e a você hoje. Jesus está conversando ali, ensinando, e ele está ilustrando como
a mensagem dele atingiria não só o seu povo local, mas também as nações da terra. E eu quero te convidar a ler comigo então Mateus capítulo 21, versos 33 ao 46. Diz assim: escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois, ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhe o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Amém. Para nós entendermos o contexto do que está acontecendo aqui, nós precisamos nos remeter primeiro à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus veio ao mundo em carne, ele nasceu como uma criança, né? Foi um bebê, foi amamentado, foi cuidado pelos seus pais, cresceu, e aos 30 anos ele iniciou o seu ministério na terra. Ele chamou 12 pessoas para serem seus discípulos mais próximos, e chamou também a muitos outros discípulos. Contamos pelo menos 72, mas talvez tivesse, eu creio que tinha ainda mais do que isso. Né? Jesus teve vários discípulos e ele ensinou esses discípulos. Ele começou a ensinar sobre o reino de Deus e dar clareza ao homem de qual é o propósito de Deus para o homem. E como esse homem pode se aproximar novamente de Deus. Ele passa 3 anos aqui e no final do seu ministério, já provavelmente aos 32 ou 33 anos, ele vai a Jerusalém pela última vez. E quando ele chega em Jerusalém, ele é ovacionado pela multidão. As pessoas começam a gritar, a distribuir ramos, né, pelas ruas, a chamar Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. A expectativa do povo sobre Jesus era muito grande, porque eles já há muito tempo esperavam um Messias. Mas o Messias para eles não era o que nós pensamos hoje como Messias, Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, que vai salvar o mundo, não. Eles esperavam um Messias que fosse resgatar e recriar o reinado em Jerusalém. Eles esperavam um Messias que libertasse o povo da opressão do Império Romano. E eles começam a aplaudir Jesus chegando em Jerusalém. Muitos ali não sabiam que Jesus não era esse tipo de Messias militar que se esperava, mas Jesus era o verdadeiro Messias enviado por Deus para salvar a humanidade, para resgatar o homem do pecado.
E Jesus vai ali, entra em Jerusalém e vai ao templo, e lá no templo ele se depara com uma cena caótica. Pessoas vendendo utensílios para oferecer como sacrifício, e vendendo e tendo grandes lucros através da fé daquele povo. Jesus então se revolta com aquela situação, ele pega uma corda, começa a chicotear a todos ali, expulsar as pessoas do templo, e ele diz: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês estão fazendo da minha casa um covil de ladrões. Ali já começa uma forte tensão. Claro que a tensão começa quando a multidão começa a dizer Hosana, quando a multidão começa a dizer bendito é o que vem em nome do Senhor, porque os religiosos e os líderes daquele povo tinham muito medo de que isso provocasse o Império Romano. E além disso, aquele povo ali não via Jesus como esse Messias. Aquele povo não via Jesus como o Filho de Deus. E Jesus então quebra tudo lá no templo, mas ele depois volta àquele templo e começa a ensinar. E durante o ensino, alguns religiosos perguntam a ele: de onde vem a sua autoridade para fazer tudo aquilo? Você entrou aqui, você foi ovacionado, você entrou no templo, você expulsou as pessoas que estavam vendendo no pátio do templo. De onde vem a sua autoridade? E Jesus então fala para eles: olha, antes de mim veio João Batista. João Batista foi então enviado por Deus ou pelos homens? Os fariseus não conseguem responder a essa pergunta, porque tinham medo daquela multidão, porque muitos reconheciam João Batista como um profeta. E aí Jesus começa a falar em parábolas para eles. Primeiro, Jesus fala Primeiro Jesus vai a uma figueira, né? E aquela figueira não dá fruto, ele amaldiçoa a figueira seca. Depois disso ele vai ao templo e ele começa a falar sobre o reino de Deus. E aí, Mateus capítulo 21, verso 28, até Mateus 22 e 14, Jesus começa a ensinar por parábolas sobre o reino de Deus. E ele começa a fazer comparações desse reino de Deus. Uma delas é a que segue após a que a gente vai estudar agora, que é de um casamento, onde pessoas são convidadas, elas não participam, elas não querem ir ao casamento, arrumam desculpas, e aí o dono da festa resolve então convidar a todos. E Jesus vai ensinando por parábolas, e quando ele começa essa parábola, sobre essa parábola, falando de vinha, as pessoas daquele lugar entendem perfeitamente sobre o que ele está falando. Porque Israel já havia sido comparado a uma vinha antes. Se você abrir a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 5, verso do 1 ao 7, você vai ver um cântico a respeito de vinha. E eu gostaria de rapidamente ler com você. Diz assim: agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas da videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao seu redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado, não será podada nem cavada, mas crescerão nelas espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens, para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Ele esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí
clamor por causa da injustiça. Então já havia uma profecia, Isaías se referindo a Israel como uma vinha, e uma vinha em que o seu dono, quem produziu e teve todo o cuidado de produzir, esperava que ela desse fruto, que desse uvas boas, mas aquela vinha, ela produziu uvas ruins, que não serviriam. Essa é uma profecia de maldição que Isaías profere a respeito de seu próprio povo. E aí, quando Jesus começa a falar a parábola da vinha, quando ele começa a falar sobre isso, quem estava ali já entendeu, opa, ele está falando com a gente. Ele está falando a respeito do nosso próprio povo. Ele está falando a respeito de nós, religiosos aqui. E nessa parábola ele começa a dar alguns ensinamentos importantes para nós. O primeiro ponto que nós precisamos observar aqui é que o dono da vinha é quem plantou e não os arrendatários. O dono da vinha foi quem teve todo o cuidado de construir a vinha. Ele aqui, a palavra, verso 33, vai falar que ele plantou, ele pôs uma cerca em volta, ele construiu, ele fez o lagar, ele edificou uma torre. Ele teve todo o cuidado com a plantação. Assim também foi Deus na construção do povo de Israel. Deus primeiro criou o homem, a sua imagem. Deus fez o homem para o louvor da sua glória. Esse homem preferiu se afastar de Deus e desobedecer, comendo um fruto que era proibido. E aí, por causa disso, esse homem se tornou separado de Deus. E Deus, então, resolve se revelar ao homem, à humanidade, através de um povo. E ele começa a preparar Abraão, e depois Jacó, e aí o povo vai crescendo, e esse povo vai parar no Egito, se torna escravo por 400 anos. Deus, de uma forma sobrenatural, liberta aquele povo da escravidão, levanta juízes para ensinar aquele povo, e o povo continua se rebelando, continua deixando Deus de lado para cuidar dos seus próprios afazeres, para cuidar dos seus próprios interesses. E aí Deus então levanta profetas para falar com o povo, para orientar o povo, trazer de volta o caminho, mas o povo continua se afastando de Deus. Nós falamos tudo isso a respeito de Israel, mas eu e você fazemos a mesma coisa. Deus teve todo o cuidado em me criar e criar você. Deus, quando criou todas as coisas, a Bíblia diz que ele diz assim, faça luz, aconteça luz, nasça árvores, nasça plantas, os animais comecem a surgir. Deus, através da sua palavra, ele vai liberando toda a criação. E aí, quando ele vai criar o homem, ele fala assim, façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, Deus fez tudo com muito cuidado, e tudo que ele fez, ele viu que era bom, mas quando ele criou você, ele teve o cuidado de parar toda a trindade e falar assim, agora vamos fazer um trabalho especial. Vamos criar a humanidade, vamos criar o ser humano, vamos criar um ser que será como nós na nossa imagem. E esse ser, ele vai nos adorar, ele vai cuidar de tudo que nós criamos aqui. E não só isso, mas o texto lá de Gênesis diz que Deus pegou o barro e ele começou a formar do barro o homem. E após aquela formação, ele sopra na narina daquele homem e dá fôlego de vida. Note que eu e você temos muito de Deus na gente. Nós tivemos a mão de Deus para nos formar. Nós tivemos o sopro de Deus para nos dar vida. Olha quanto carinho o teu Criador teve para que você existisse. Ele não fez um ser qualquer, ele fez um ser especial, que ele amou muito. E quando ele fez o homem, ele viu que o homem era muito bom. Quando Deus cria toda a natureza, ele diz assim, viu Deus que era bom, mas quando ele faz o homem, ele diz, isso é muito bom. Quando eu digo homem, eu estou me referindo a homem e mulher, eu estou me referindo à humanidade. Quando Deus criou você, ele viu que isso era muito bom, mas era bom com um propósito. Aqui na parábola, esse dono da vinha, ele tem todo o cuidado, assim como Deus teve de criar você. Mas ele pega essa vinha e entrega a arrendatários. Eu não sei se vocês sabem o que são arrendatários.
Eu morei, alguém não sabe? Eu vou explicar rapidamente. Eu morei no interior, isso era uma prática comum. O dono da terra, ele às vezes não tinha o maquinário necessário para produzir, então ele deixava alguém produzir na sua terra. E aí ele combina com essa pessoa cotas para que ele receba. De quem é a terra? É do dono, não é do arrendatário. O arrendatário ele está lá para produzir, ele usufrui da terra. Ele também recebe da terra, mas existe um dono ali. Assim também Deus fez conosco. Ele nos criou e Ele entregou o povo a pessoas que os ensinassem. E nessa parábola Jesus está explicando isso. Que quando o dono da terra, ele cria, ele espera o fruto da terra. Ele espera o resultado do seu carinho e da sua colheita. Aí eu ouço algumas pessoas falarem assim, mas esse Deus de vocês então é egoísta. Porque ele me criou só para adorá-lo? Aí eu quero que você reflita sobre uma coisa, quem foi que criou quem? Não fomos nós que criamos a Deus, mas Ele nos criou. Então não somos nós que temos o direito à adoração, mas Ele tem o direito à adoração. Deus pode sim exigir adoração de mim e de você, porque foi Ele quem nos criou. Ele é o Criador. Nós, seres humanos, muitas vezes queremos nos colocar nesse lugar de Deus. Nós queremos adoração para nós mesmos. Lá no Éden, quando eu falei, quando Adão come do fruto, quando Eva é tentada pela serpente, qual foi a tentação que a serpente lançou sobre Eva? Olha, pode comer, porque você não vai morrer, mas Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser como Deus. Já desde o Éden, a humanidade queria adoração para si. Depois nós vimos lá na Torre de Babel, quando a humanidade começa a criar uma torre enorme, para que nessa torre ela pudesse todos ficarem juntos no mesmo lugar. A intenção ali era não precisar de Deus para nada. Era a humanidade se unir a ponto de Deus não ser mais necessário. Até hoje nós fazemos isso. Até hoje nós pensamos assim. Até hoje nós tentamos tomar o culto que deveria ser para Deus. E aí Deus começa a enviar profetas. Deus começa a enviar, assim como o dono da vinha enviava seus servos a irem e pedir o resultado da terra. Deus começa a enviar servos, profetas, que vão dizer para o povo de Israel e que vão dizer para todos nós também hoje, olha, existe um Deus todo-poderoso que te criou e Ele sim merece adoração. A adoração não pode ser para você ou para outro ser humano ou para qualquer outra coisa. A adoração tem que ser para Ele, porque só Ele é Deus. Mas o que o povo faz com esses profetas? Assim como aqueles arrendatários começam a espancar os profetas e dizerem, sai daqui, você não vai levar nada, essa vinha teve nosso trabalho aqui, nós vamos ficar com todo o fruto dela, nós merecemos tudo isso. Aqueles arrendatários achavam que mereciam o fruto da vinha, e muitas vezes nós pensamos que merecemos também a graça de Deus. Muitas vezes eu e você ficamos tentando criar obras e fazer coisas para convencer Deus de que nós somos bons o suficiente. Mas de novo precisamos refletir, quem foi que criou? Quem é o Deus de verdade? Quem é o Todo-Poderoso? Não somos nós, mas Ele, o Senhor de todas as coisas. E aqueles arrendatários maltrataram os profetas. E Deus envia mais profetas, e Deus vai enviando mais pessoas. Podemos lembrar do profeta Jeremias, que foi jogado dentro de uma cova. E tantos outros que foram maltratados, foram mortos, porque falaram da palavra de Deus. Jesus está falando disso. Jesus está falando o seguinte para aqueles religiosos: olha, o Pai mandou várias pessoas, vocês não atenderam, vocês não quiseram. Porque no fundo vocês queriam adoração que não pertencia a vocês, mas a Ele. Mas o tremendo disso tudo
é que Deus, no seu grande amor, Ele insiste em nos trazer de volta a comunhão com Ele. Deus ama tanto você, que mesmo que você não mereça, mesmo que você tente tomar a vinha para si, mesmo que você tente trazer a glória para você mesmo e não dar a glória para Deus, ainda assim Ele te ama. E aqui na parábola da vinha, Jesus ensina aqueles homens ali que não só ele enviou os profetas e insistiu nisso, mas chega um ponto que o dono da vinha envia o seu próprio filho, o seu herdeiro, a quem ele amava. E o dono da vinha fala assim: bom, o meu filho eles vão respeitar. Eles mataram todos os meus profetas, mas não é possível que eles matem também o meu filho. Ele vai lá, ele vai conseguir o fruto da terra. E o que aqueles arrendatários fazem? Eles matam o filho. E eles dizem assim: vamos matar o filho, porque assim nós ficaremos com a herança. Assim a herança será nossa. Assim nós poderemos nos dizer donos de fato dessa vinha. E às vezes nós tentamos condenar o povo judeu por causa disso. Sendo que não é culpa deles, mas nossa também. Porque não foram só os judeus que pecaram, nós também pecamos. E se Jesus tivesse vindo em qualquer outro povo, se Jesus tivesse vindo aqui no Brasil hoje, nós religiosos com certeza também o mataríamos, como os judeus fizeram naquela época. Por isso nós não podemos julgar os judeus por isso. Mas o que acontece dali? A humanidade, que deveria dar glória a Deus, essa humanidade mata então o Filho de Deus numa cruz. Toma o Filho de Deus, pendura numa cruz. E esse Filho de Deus morre naquela cruz, por causa dos nossos pecados. Jesus morreu pelos meus pecados, Jesus morreu pelos seus pecados. E é interessante quando Jesus faz a pergunta àqueles homens ali: o que fará o Senhor da vinha? Eu acho muito interessante nesse trecho, porque aqueles religiosos falam assim: não, com certeza, quando o dono da vinha vier, ele vai matar aquelas pessoas perversas, vai tomar a sua vinha de volta. Quando eu leio isso, eu me lembro muito de Davi, quando ele peca, quando ele comete adultério com Batseba, mata o marido de Batseba para ficar com sua esposa e escondeu o seu pecado, e de repente Deus levanta um profeta chamado Natã, e aquele profeta vai até o rei e fala assim: se o dono de uma terra muito grande, com muita propriedade, com várias ovelhas, ele olhasse para o seu vizinho que tinha apenas uma ovelha, quem amava tanto, matasse aquela única ovelha e tomasse a terra daquele vizinho, o que deveria acontecer? E o rei Davi fala a mesma coisa: mata. Esse homem, ele não merece estar aqui entre nós, esse homem é um perverso. Os religiosos fazem a mesma coisa. E nós também fazemos isso muitas vezes, quando nós olhamos para os pecados dos outros e não olhamos para o nosso próprio pecado. Aqueles homens religiosos, quando eles falam que seria justo que o senhor da vinha, o dono da vinha, matasse aqueles homens, condenasse, tomasse suas terras, eles não estavam tendo a noção de que eles estavam, ao julgar os outros, eles estavam se condenando. Por isso, muito cuidado quando você faz julgamento de alguém. Porque quando você julga alguém, você pode estar se condenando também. E me faz pensar uma outra coisa. Que o plano de salvação e a condenação do pecado não diz respeito ao outro, mas diz respeito a mim. A questão do pecado não diz respeito ao meu irmão, ao meu vizinho, a quem não conhece a Jesus, diz respeito a mim. E
nós muitas vezes deixamos de nos avaliar quando nós condenamos o outro. Mas tem um outro ponto aqui que eu acho muito interessante, porque quando eles dizem isso para Jesus, o que eles estão dizendo é o seguinte: já que é assim, já que esses agricultores que tomaram a vinha à força, que mataram os servos do seu Senhor, que mataram o próprio filho do Senhor, merecem ser condenados, então eu também mereço. O Evangelho diz respeito à minha situação de condenado diante de Deus por causa do meu pecado, não por causa do pecado do outro. E é interessante essa confissão aqui, porque aqueles fariseus religiosos, eles não estavam olhando para si. Mas o Evangelho só vai fazer sentido para a sua vida se você olhar para dentro de você e ver que assim como aqueles arrendatários, assim como aqueles judeus naquele tempo, você também merece estar condenado porque você peca. Ou alguém aqui não peca. Certa vez eu estava numa igreja e fiz a pergunta, né? Quem aqui não peca? Eu acho que eu já até falei isso aqui uma vez. Eu tive uma surpresa imensa que alguém levantou a mão. Eu acho que a pessoa... porque eu falei, levanta a mão. Não sei se a pessoa já achou que estava no apelo, eu não sei o que foi. Eu sei que a pessoa levantou a mão e eu olhei, eu fiquei meio sem reação. Porque a gente não espera isso, que a pessoa diga que ela não peca, porque todos nós, por menos senso de certo e errado que tenhamos, todos nós, em algum momento de nossa vida, nós temos algum tipo de relação com o pecado e nós temos alguma oportunidade de reconhecer o próprio pecado. E de nos sentirmos condenados pelo nosso próprio pecado. Aquele pecado lá de Adão, de desobedecer a Deus, é o mesmo que eu e você cometemos todos os dias quando nós também desobedecemos. Quando nós deixamos de seguir a Cristo e quando nós fazemos as coisas para nosso próprio prazer, para nossa própria glória. E aí, quando os fariseus dizem, toma a vinha de volta, ele está dizendo assim, a condenação se justifica. Eu quero que você entenda essa noite que o fato de eu e você sermos pecadores, o fato de eu e você falharmos diante de Deus, o fato de eu e você desobedecermos a Deus, nos coloca numa condição de condenação diante de um Deus que é totalmente santo e totalmente perfeito, e por isso nós merecemos a condenação. É triste dizer isso, mas é a verdade, nós merecemos. Por melhor que você se ache, se você colocar ali um padrão diante de Deus, da santidade de Deus, você vai verificar que por melhor que você ache que é, você não é perfeito o suficiente para se salvar. Você não tem condição de se chegar diante desse Deus perfeito. Se eu terminasse aqui, seria uma notícia muito triste, né? Porque eu estou dizendo a você que eu e você estamos condenados por causa do nosso pecado. Lá na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituído é o seguinte, é quando você tem um cargo e alguém tira o seu cargo. Isso é destituição. Se você trabalha para uma empresa, tem um cargo naquela empresa e por algum motivo o seu chefe diz assim, agora você está destituído do seu cargo. Pode não significar a demissão, mas significa que você não vai exercer mais aquele cargo. Sabe o que significa isso lá em Romanos? Significa que eu e você fomos criados para a glória de Deus. Ele nos criou para isso, para glorificar a Deus e para estar diante da glória dele. Mas por causa do pecado, nós fomos destituídos desse cargo de glória. Estamos afastados da glória. Mas tem uma boa notícia. Lembra do filho que foi morto? E que os fariseus e religiosos disseram, olha, tem que ser condenado mesmo esses perversos desses arrendatários. Lá no verso 42... Jesus vai dizer assim, então vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos.
Jesus foi rejeitado, mas ele se tornou o fundamento de todas as coisas. Jesus foi morto por aquele povo naquela cruz. Na verdade, ele foi entregue pelo seu povo aos romanos, porque quem crucificou foram os romanos. Ali mostra que na morte de Jesus, todos os povos estavam envolvidos, tanto judeus como nós, gentios. Por isso todos nós merecemos a condenação, mas esse Jesus rejeitado, esse Jesus que foi morto, ele também ressuscitou e ele se tornou a pedra fundamental. O seu estado de condenação pode ser rompido não por você, mas por Deus na sua graça. Quando você reconhece a Jesus como essa pedra fundamental, quando você se rende a essa pedra, quando você diz assim: eu entendi que eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, que eu mereço a condenação, mas Deus me amou tanto que enviou o seu único filho para morrer pelos meus pecados, e nele, em Jesus, eu posso ser um filho, uma filha de Deus. E ser salvo e salva pela graça de Deus. Lá em Romanos, capítulo 10, verso 9, diz que se nós isso é 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Romanos 10, 9, diz que se com a sua boca você confessar a Jesus como Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo e salva. O que eu quero te dizer essa noite, que assim como aqueles arrendatários, assim como aquelas pessoas que crucificaram a Jesus, nós somos pecadores e nós merecemos condenação, mas Deus nos amou tanto, que deu o seu único filho para pagar o preço pelos nossos pecados, preço que eu e você não poderíamos pagar. Jamais nós atingiríamos a perfeição necessária para nos aproximarmos de Deus, mas Jesus, sendo perfeitamente Deus e perfeitamente homem, esse Jesus que foi perfeito, que viveu como homem, mas não pecou em nada aqui na terra, ele, ao ser crucificado e derramar todo o seu sangue para nos limpar dos nossos pecados, ele é suficiente para nos trazer de volta para Deus. Ele é suficiente para nos trazer de volta essa vinha que foi tão cuidada com tanto amor pelo nosso Deus. Ele é suficiente para nos trazer de volta a adoração a esse Deus Todo-Poderoso. Basta apenas hoje, você que está aqui e você que nos ouve pela internet, basta apenas hoje você, ao ouvir a voz de Deus, não endurecer o seu coração. E num passo de fé, você pode dizer hoje, nessa noite, você pode dizer: eu quero esse Jesus que me salva do meu pecado e que me dá de volta a comunhão com Deus e me coloca de novo na glória de Deus. Você quer esse Jesus? Se nessa noite você se dispõe a se render a Ele, a entregar a sua vida a Ele, eu quero te convidar a tomar um passo de fé e levantar uma de suas mãos para que eu saiba. Há alguém aqui nesse lugar que ainda não tomou uma decisão de seguir a Cristo, que ainda não se rendeu a Cristo, mas que nessa noite está ouvindo no seu coração a voz do Espírito dizer assim: hoje é o seu dia, se arrepende, porque hoje eu vou te fazer um filho e uma filha. Se há alguém que entendeu essa mensagem e quer hoje entregar a sua vida a Jesus, levante uma de suas mãos para que eu conheça você e possa orar por você. Você que está na sua casa, independente da situação em que você se encontra, eu quero dizer: Jesus é a esperança para a sua vida. Ele hoje quer fazer um encontro com você, Ele quer te trazer de volta para o Pai. Ele quer te transformar em filho e filha de Deus. Você precisa apenas se render a Ele e dizer: eu creio. A partir de hoje, eu quero seguir a Jesus. Você pode, aí onde você está, fazer essa oração. E a partir do momento em que você fizer essa oração, Deus, o Todo-Poderoso,
Criador de todas as coisas, Ele passará a te chamar de filho e filha dEle. E toda essa condenação será apagada, porque a misericórdia e a graça de Deus são infinitamente maiores do que toda a condenação. Se há condenação pelo pecado, há graça e misericórdia em Jesus para nos libertar de todo o pecado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo fale cada vez mais ao teu coração.